eu sempre me peguei pensando como que seria bacana se eu tivesse 48 horas no meu dia. E durante muito tempo eu fiquei procurando formas de melhorar minha performance, de otimizar os meus processos, de priorizar as minhas tarefas. Então eu apliquei uma série de técnicas que inclusive eu cito no meu livro Leis do Digital, para tentar ter mais performance, para ser mais eficiente no meu dia a dia. Mas chega uma hora que começa a ficar complicado de você aumentar essa eficiência, ou às vezes fica até desgastante, né? E se você tentar passar os seus próprios limites, você pode chegar num burnout, né? Eu não quero de forma nenhuma chegar nesse ponto. Mas fato é que eu tenho muitas ideias, muitas vontades, muitas coisas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ter mais tempo para tanto lazer, os meus hobbies, até para criar coisas novas, né? E também colocar em prática coisas que eu gostaria de colocar no meu trabalho. Mas existem várias tarefas no meu dia a dia que eu não faço ou por não ser prioridade, ou porque de fato eu procrastino, porque eu não estou tão interessado em fazer aquilo, porque talvez não é algo que brilha os meus olhos, né? Ou simplesmente porque eu deixo para depois, né? E uma das coisas que eu venho deixando para depois é a produção de conteúdo nas minhas redes sociais. Então eu venho aqui tentando trazer conteúdo com consistência aqui para vocês, conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente vai agregar alguma coisa na vida de vocês, mas é bastante trabalhoso, né? Não é simples conciliar tudo que eu tenho que desempenhar no meu trabalho, nos meus negócios, nas mentorias que eu dou, e ao mesmo tempo gerar esse conteúdo para vocês e em todas as minhas outras redes sociais. Então, se vocês acessarem minhas redes sociais lá no LinkedIn, lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, vocês vão ver que eu não gero, né, conteúdo lá como eu gero aqui. E por que eu priorizei o YouTube? Por uma questão estratégica. O YouTube, ele é a segunda maior ferramenta de busca que existe. O conteúdo que a gente posta aqui, ele é um conteúdo perene. Eu tenho vídeos lá de 2019, quando eu estava dando aquele primeiro gás no meu canal aqui no YouTube, que até hoje tem visualizações diariamente. Então, por mais que tenha sido algo que eu parei por um tempo e agora estou retomando, aquele conteúdo de 5 anos atrás ainda gera visualizações aqui pra mim. Enquanto um conteúdo de TikTok, de Instagram, sem chance. 2, 3 dias que você postou, já era, você não vai mais alcançar ninguém. Então essas redes como o TikTok, o Twitter, o próprio Instagram, eu acabei negligenciando um pouco a geração de conteúdo ali, até propositalmente, porque é muito trabalhoso você gerar com frequência um conteúdo, né? Com consistência esse conteúdo, e é muito ingrato, né? Porque rapidinho ele, né, deixa de gerar resultado. Então por isso que eu venho trabalhando muito mais dedicadamente aqui no YouTube para poder conseguir disseminar, né, as coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora, eu preciso trabalhar as outras redes, e é uma coisa que vem batendo na minha cabeça já há algum tempo, né? Vem me martelando, mas de fato é algo que eu não consegui separar um tempo para poder fazer isso. E eu não quero simplesmente também pagar uma pessoa para poder gerar um conteúdo que vai ficar uma coisa genérica, né? E aí no ano passado, com todas essas evoluções que a gente está tendo na IA generativa, eu comecei quando eu estava escrevendo o meu livro, eu comecei a pensar em um modelo de automação que eu pudesse trabalhar nas minhas redes sociais, de forma que eu conseguisse gerar um conteúdo que tivesse a minha cara, que tivesse, vamos dizer assim, o meu olhar sobre a tecnologia, sobre os conteúdos que eu gosto de conversar, de estudar, mas ao mesmo tempo que não consumisse um tempo muito grande, né, no meu dia a dia. E não só isso, tem outras coisas do meu dia a dia também que eu sei que hoje eu consigo automatizar. Seja, por exemplo, análise de e-mails, né? Eu recebo centenas de e-mails por semana e boa parte do que eu recebo é spam. Eu diria que talvez 30, 40% do que eu recebo é spam. Outros 30, 40% são coisas do dia a dia ali, mas que não são tão importantes, tão urgentes. E talvez 10 a 20% são coisas que eu realmente preciso parar, tirar um tempo e analisar com calma e fazer uma resposta daquele e-mail. Então, são coisas que tomam meu tempo, mas que eu sei que eu consigo hoje automatizar. E é isso que eu quero começar agora. Eu quero começar um projeto aqui com vocês, onde eu vou automatizar uma série de etapas da minha vida, do meu dia a dia, para que eu consiga ganhar mais tempo, eu consigo produzir mais na mesma quantidade de tempo, consequentemente eu tenho mais tempo livre para fazer outras coisas que eu precisar ou que eu desejar fazer. E a primeira coisa que eu quero, né, a primeira etapa desse projeto que eu quero colocar em prática
é iniciar uma automação na geração de conteúdo das minhas redes sociais. Então eu já venho gerando conteúdo pro YouTube e eu quero começar a trabalhar conteúdos contextuais para cada plataforma, dedicado para cada plataforma, né? Mas que tenha a minha cara, que tenha essa pegada que a gente está tendo aqui no canal no YouTube, só que automatizado, né? Então, com tudo que eu venho trabalhando, né, no último ano aí relacionado à automação com inteligência artificial, eu quero colocar esse desafio para mim mesmo e eu quero que vocês acompanhem essa saga, né? Vamos dizer que é a saga da minha automação das redes sociais e a saga de talvez conseguir dias de 48 horas, né, no meu dia a dia. Bom, então o que eu preparei aqui para mostrar para vocês é por onde eu quero começar, né? Então eu estruturei um planejamento aqui de como eu pretendo trabalhar a automação das minhas redes sociais e como que eu quero ir documentando e gravando isso para que vocês consigam ir acompanhando e vendo cada passo, cada desafio que eu tô tendo, cada quebrada de cara que eu vou ter, porque às vezes eu vou planejar e imaginar algo e quando eu chegar lá na frente eu vou ver que talvez não é o momento, eu não vou conseguir implementar isso naquele momento, mas eu quero ir compartilhando isso com vocês, né? E de forma que vocês vão, a cada vídeo, né, a cada etapa dessa saga, vocês vão vendo uma nova parte das minhas redes sociais funcionando de forma automatizada, e aí a gente vai ver. Será que vai ficar legal? Será que não? Né? A gente vai descobrir isso ao longo do tempo. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, claro, deixa o seu like aqui, né? Já confere se você está inscrito no canal e vamos lá. Bom, então deixa eu compartilhar com vocês aqui um mapa mental que eu preparei para a gente poder entender qual que vai ser essa pegada que eu quero trazer aqui para as minhas redes sociais, tá? Então vamos lá, vamos aqui para o meu computador e vamos dar uma olhada nesse mapa mental aqui. Então eu separei esses, né, todos os pontos que eu quero abordar aqui nesse vídeo, né, que seria o início dessa saga, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar a definição dos objetivos. O que eu quero com isso, né? E aí eu cheguei aqui, ó, no objetivo principal, secundários e algumas premissas. De principal é o quê? Gerar conteúdo diário e automático para Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube, tá? YouTube, no caso, eu tenho os vídeos que eu vou continuar postando, continuar gerando aqui, inclusive documentando tudo isso, mas tem outras formas de postagem, uma que eu quero explorar são os posts mesmo, as imagens ali, né? Bom, em objetivos secundários aqui, eu coloquei que eu quero aumentar o engajamento das redes sociais, eu quero manter uma presença constante em todas as plataformas, né? E eu quero usar IA para criar e agendar postagens automaticamente, tá? Essa questão de manter a presença constante é aquele negócio, é casa de ferreiro e espeto de pau. Eu sei o que precisa ser feito, eu sei como eu deveria fazer. A questão é diferente você saber o que fazer e você ir de fato ir lá e fazer. Então, o que eu negligenciei eu não fui lá e gerei conteúdo para todas essas redes. E o que eu quero fazer agora é utilizar a IA para criar e também fazer as postagens de forma automática, tá? Quais premissas que eu deparei, que eu defini para esse projeto? Ó, primeiro, ele precisa rodar online. Então eu não quero rodar nada no meu PC local. Com isso, de cara, eu já descarto, por exemplo, alguns modelos de IA open source que eu poderia rodar no meu PC. Eu descarto, por exemplo, desenvolver ferramentas específicas em Python rodando no meu computador, né? Então eu coloquei essa premissa de rodar online por dois motivos. Eu poderia simplesmente rodar no meu computador? Poderia, mas aí não vai ser prático para vocês. Então eu quero trazer algo que você possa replicar em alguma parte, em alguma etapa. Pode ser que você acompanhe essa saga só por curiosidade, só para poder realmente ver o progresso dessas coisas, mas pode ser que você queira encaixar uma ou outra parte do que eu estou fazendo aqui, ou até a totalidade, em algum projeto pessoal ou até profissional seus. Então, por isso, essa premissa de não rodar nada no meu PC local. Segunda premissa é low code. Justamente porque eu quero que vocês consigam implementar. Eu sou dev, beleza, mas não necessariamente você né? Então, o que a gente for trabalhar de código, eu quero, inclusive, usar inteligência artificial para gerar para mim. Se eu precisar, em algumas etapas de código, eu quero conseguir gerar sozinho, né, usando o IA, sem que você necessariamente tenha que ter o mesmo conhecimento que eu tenho de desenvolvimento de software, de programação. Tem que ser de baixo custo. A minha meta é R$1 por post. Eu não sei se eu vou conseguir essa meta, que é uma meta bastante agressiva, considerando as ferramentas que eu vou ter que usar. Mas eu quero que seja de baixíssimo custo, tá? Mas vamos dizer assim, uma coisa entre R$1 a R$5 por post, eu acho que é possível, acho que é viável. Eu quero conseguir atingir alta qualidade de imagem e texto, seja
imagens fixas ou de vídeos que eu for gerar, e de texto, né, do texto que eu vou usar para as postagens também. E eu quero gerar conteúdos que sejam evergreen ou que sejam virais. Então, conteúdos que vão durar ao longo dos anos, ou conteúdos que vão explorar alguma novidade, alguma tendência, algum hype, né, para justamente dar aqueles picos de audiência, né, e conseguir alcançar novos públicos, né. E mais uma premissa que eu poderia colocar aqui é que eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, tanto o aprendizado, né, as documentações e tudo mais, eu vou depois separar um ambiente em que eu vou conseguir ir compartilhando código e tudo mais, né, fluxos, automações, planilhas, qualquer documento e processo que eu for gerando, eu quero separar um repositório para poder compartilhar com vocês, de forma que vocês possam pegar aquilo ali e reaproveitar de alguma forma. Então, essa é a definição dos meus objetivos aqui em relação a esse projeto, tá? Bom, aí vamos lá. Quais são as fontes que eu pretendo usar para gerar o conteúdo para essas redes sociais? Primeiro, eu tenho vídeos, né, que eu tô postando aqui no meu YouTube, né? Então eu já tenho alguns vídeos gravados e eu vou continuar produzindo vídeos aqui. Então eu quero utilizar todos esses vídeos, incluindo a transcrição dele, como origem, como fonte de geração de conteúdo para as outras redes sociais. Quero reaproveitar esse conteúdo, né? Quero também trabalhar em cima de notícias sobre inteligência artificial, automação e empreendedorismo digital. Então, né, novidades, hypes, etc, né? E eu também quero ter a possibilidade de trazer conteúdos pré-definidos, tanto de texto quanto imagem. Então vamos dizer que eu veja, sei lá, um gráfico interessante em algum lugar e eu quero pegar esse gráfico e eu quero colocar em algum lugar que a minha automação, meu processo de automação consiga reaproveitar aquele gráfico, gerar um texto, analisar a imagem daquele gráfico ou até analisar o texto que eu coloquei para aquele gráfico e fazer uma postagem nas redes sociais adequadas para aquele conteúdo, ou uma foto, ou qualquer outra coisa, né, uma foto pessoal, um meme, alguma coisa assim. Então eu quero ter essa liberdade de não só ter o conteúdo automatizado, mas também ter um conteúdo pré-definido. E assim, eu colocaria até mais um ponto aqui, que seria o quê? Poder ter a chance de ter uma curadoria. Eu quero ter essa chance de saber o que vai ser postado e, sei lá, aprovar ou não aprovar aquele conteúdo, né? Ou poder remover um conteúdo ou fazer alguma mudança em cima dele, né? Então, enfim, essas seriam as fontes, tá? Qual que é a estrutura que eu quero trabalhar nas publicações? No YouTube, eu já tenho esses vídeos semanais, né? Que eu tento trazer semanalmente para vocês. E eu quero começar a trazer posts estáticos, que são aquelas imagens de post que a gente consegue colocar no YouTube agora, 2 vezes por semana. Então, no YouTube seria isso. Seriam 3 postagens, sendo um vídeo longo e mais 2 imagens por semana. Não vou trabalhar shorts no YouTube, porque shorts shorts no YouTube tem um debate ali se ele ajuda ou atrapalha o YouTube. No caso, o que eu mais entendi que faz sentido é que ele acaba atrapalhando para o meu canal, por exemplo, que gosto de vídeos mais longos, como esse, por exemplo, que vai ser de fato um vídeo longo. Se eu fico colocando shorts, eu acabo atraindo um público que é vídeos muito curtos. E quando ele se depara um vídeo de 30 minutos, 40 minutos, ele não vai assistir. E se eu tiver muita gente no meu canal que não gosta de vídeos longos, quando eu postar um vídeo longo, o algoritmo não vai querer entregar, porque ele vai começar a entregar para o meu público não vai assistir, porque eles gostam de shorts, e, consequentemente, na hora que ele vê que tá flopando para o meu próprio público, por que ele iria entregar para um público externo, não é? Então não faz sentido. E aí o shorts, ele acaba podendo estragar o canal no YouTube. Então, cheguei a trabalhar bastante shorts lá atrás, cheguei a ter muitas visualizações de shorts, mas o público de shorts não assiste o vídeo longo, então eu não vou trabalhar shorts no YouTube. E nas outras redes sociais, eu quero gerar 3 conteúdos semanais para Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e TikTok, tá? Então essa seria a estrutura das publicações. Agora, qual tipo de conteúdo que eu pretendo trazer para todo esse ecossistema, para todas essas redes? Vídeos longos gravados, como esse aqui, né, do canal do YouTube, posts estáticos com imagens pré-definidas, ou seja, aqueles memes, fotos que eu peguei, fotos pessoais, né, etc. Ou seja, eu gerei, eu criei, eu pré-defini. Posts estáticos com imagens geradas por inteligência artificial. Vídeos curtos de 4 a 10 segundos gerados por IA. Threads lá no X, né? E, igual eu falei, inicialmente eu não vou produzir shorts e reels. Um dos motivos do caso dos shorts no YouTube é esse que eu expliquei. E no caso de reels, tem um outro ponto também, que é o seguinte. Por enquanto, existem algumas ferramentas, depois eu vou mostrar nas ferramentas ali, existem ferramentas que dão pra gente poder fazer cortes
de vídeos longos e transformar ele em shorts, em Reels, que era o que eu tava fazendo, inclusive. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que tem um monte de Reels lá, que são os mesmos shorts do YouTube e que são os mesmos que eu postei lá no Twitter, que são os mesmos que eu postei lá no Facebook. Ou seja, já tem uma automação rodando em relação a isso, mas ela é bem fraca ainda, então eu quero trazer um nível de inteligência muito maior para ela. Só que a parte desses vídeos curtos, de reaproveitar um conteúdo longo e transformar em shorts, em Reels, etc., eu não achei ainda uma ferramenta que tenha um custo viável dentro desse nosso objetivo aqui para fazer isso via API, ou seja, de forma completamente automatizada. Mas quando eu chegar na parte das ferramentas, vocês vão entender melhor, tá? Bom, esses são os tipos de conteúdo que eu quero trabalhar. Agora, vamos lá. Cada rede social, a gente sabe que tem um formato específico, uma demanda, um público específico. Não adianta eu pegar o mesmo conteúdo do X e postar no Instagram, ou pegar o mesmo conteúdo do Instagram e postar no TikTok ou no LinkedIn. São públicos diferentes, tons diferentes, formas de gerar o conteúdo diferente. Então eu preciso trabalhar de forma personalizada, mesmo que seja o mesmo conteúdo, vamos dizer, o mesmo assunto que eu estou abordando, eu tenho que abordar ele de formas diferentes em cada lugar. Então, aqui é o seguinte, a gente tem no Facebook, por exemplo, a gente precisa trabalhar dias específicos, com horários específicos e um tom de conteúdo, né, específico, nesse caso informativo e engajador. Então, ó, os melhores dias aqui, segunda, quarta e sexta, fonte, GPT, tá? Peguei vários estudos relacionados a melhores dias de postagem, estudos da Rock Content, estudos de gringos e tudo mais, e joguei ele no GPT, pedi para ele me dar a opinião dele e eu cheguei nesses formatos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, melhores dias no Facebook. Segunda, quarta e sexta-feira, entre 13 e 15 horas, com um tom de conteúdo informativo e engajador. Twitter, X, né? Melhores dias, segunda a sexta-feira, todo dia. São conteúdos mais curtos, menores ali, e aí uma frequência maior. Melhores horários, 8 horas da manhã, meio-dia e 17 horas. Você vê que é justamente o horário que a pessoa está começando o dia dela, ela dá uma olhada ali, porque ela tá. Muita gente se informa pelo Twitter, né? É uma fonte de notícia muito rápida. Meio-dia é um outro horário ali no almoço, que a pessoa para ali para poder ver o que está acontecendo no mundo. 17 horas, final do dia, né? Então, seriam os momentos que eu poderia organizar as postagens. Qual o tom do conteúdo? Direto e relevante. Então, sem encher linguiça, sem inspirador, não, nada disso. É realmente uma coisa mais informativa, mais direta mesmo ao ponto. LinkedIn, terça, quarta e quinta-feira seriam os melhores dias, bem no meio da semana ali. Você vê que é uma rede social muito mais direcionada para questões profissionais, questão empresarial, de profissional ali do trabalho e tudo mais, né? E os melhores horários, entre 8 e 10 horas da manhã. É o horário que o pessoal consegue ali talvez dar uma atenção maior para esse conteúdo. E o tom do conteúdo é profissional e educativo. Beleza. Instagram, quais são os melhores dias? Segunda, quarta e sexta-feira. Melhores horários, 11 horas da manhã e 19 horas. Tom do conteúdo visual inspirador. Você vê que aqui já é uma pegada muito mais, né, visual mesmo. Posts bonitos, imagens, sei lá, psicodélicas ou impressionistas, ou alguma coisa assim diferenciada que vai fazer a pessoa parar o feed para prestar atenção naquilo que eu estou tentando trazer. TikTok, terça, quinta e sábado. Horários, meio-dia e 20 horas, né, 8 horas da noite, 20 horas. O tom do conteúdo tem que ser divertido e criativo. Você vê que é uma pegada muito específica para o TikTok. E aqui no YouTube, segunda e quinta-feira, são os melhores dias, né? 10 horas da manhã e 18 horas, tom de conteúdo informativo e envolvente. Perfeito. Beleza, então eu já tenho aqui, né, qual que é a organização de cada rede. Agora, o tom, eu até peguei, né, assim, peguei mais informações em relação a como que eu poderia estruturar esse tom, né, de cada rede social, deixei aqui já preparado para, em algum momento, quando eu chegar na hora de gerar os prompts para cada rede social, eu já tenho isso aqui documentado, né? Pronto. Então, fechamos o item 5 aqui, que é a parte da personalização para cada rede social, tá? Agora vamos entender quais ferramentas eu pretendo usar para estruturar tudo isso daqui. Além lá do meu prompt mestre, além do meu do rei dos prompts e principalmente do prompt perfeito, né, que são de fato ferramentas que eu vou adotar aqui, eu tenho ferramentas, né, softwares, né, que eu vou usar durante a construção disso tudo. E aí eu separei aqui para automação o N8N ou Make. O que é isso aqui, gente? Simplificando bastante, tá? Lembra que eu falei que eu não poderia trabalhar local e escrever código local?
eu tenho que usar alguma ferramenta para processar cada uma dessas etapas. Eu tenho que, não tenho como eu criar simplesmente uma IA ali no GPT e falar, cria o conteúdo para mim e ele fazer tudo. Assim, simplesmente não iria funcionar bem, né? Mesmo que ele tenha ferramentas, que ele tenha algumas coisas assim, não iria funcionar bem. Então, eu preciso de uma ferramenta que me dê mais controle de cada estágio do processo. E duas ferramentas muito boas para trabalhar essa parte de automação são o N8N e o Make. Então, o N8N é uma ferramenta no code, low code, né? Porque dá para você colocar código aqui dentro também, em que você pode adicionando nós e cada nó desse vai fazer uma ação. E ele já tem integração com um monte de coisas. Então eu já consigo ter integração aqui com o Facebook, já consigo ter integração com o Instagram, com o YouTube, né? Então já facilita muito o processo, né? Sem eu ter que ficar escrevendo código. E basicamente é como se fosse leguinho, você vai montando ali a lógica, vai conectando uma coisa na outra, e cada coisa vai fazendo uma coisa, e tem integração com os agentes de IA também, então independente do modelo que eu quiser usar, eu vou conseguir também conectar ele aqui, né? Então ele tem muitos recursos, né? E se eu precisar também trabalhar alguma coisa específica de código, eu tenho como colocar código aqui dentro também, tá? Então o N8N é um fortíssimo candidato para ser a ferramenta adotada para automação. Apesar dele não ser gratuito, ele tem um plano starter que é relativamente barato, né? E ele tem a opção de você auto-hospedar ele. Então você consegue ter um servidorzinho ali de, sei lá, $10 por mês, $8 por mês e colocar ele para rodar. Então, com custo bem baixo, dá para rodar automações do N8N, né? Agora tem o Make. O Make é uma outra ferramenta que eu vou também estudar, né? Quando chegar o momento de eu escolher a ferramenta, eu vou aprofundar nisso, mas o Make é uma outra ferramenta, no code, low code aqui no caso também, que também dá para você escrever código aqui, que também é similar, né, ao Zap, é similar ao N8N, né, é uma ferramenta que você também consegue ir montando os bloquinhos ali, criando os fluxos, criando a lógica, e ele integra com as plataformas que eu precisar para poder fazer, vamos dizer assim, todo esse processo automatizado. Quando a gente pega aqui na parte de IA, né, aí o primeiro ponto aqui é o quê? Pesquisa e notícia. Então eu vou precisar de formas de obter informações atualizadas em tempo real ali, né, sobre determinados fatos relevantes. Então, além de usar o GPT para gerar o conteúdo, o GPT às vezes ele nunca está atualizado na prática, né? Ele sempre está defasado em relação a algum momento ali. E às vezes eu preciso de uma notícia assim, de última hora, da última semana. Eu preciso de coisas realmente atualizadas. Então, eu tenho o Perplexity, que é uma IA, né? Na verdade é uma ferramenta que é empoderada por IA, por vários modelos de IA, e que ela serve para fazer pesquisas, para pegar notícias, e é bastante prático, né? Tem o Gina.ai e o SERP API, que eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá, olha só. Pegando aqui o Perplexity. O Perplexity é uma ferramenta de IA, eu já mostrei em outros vídeos aqui, que você consegue perguntar qualquer coisa, por exemplo, qual o valor do Bitcoin? E ele trouxe aqui atualizado, né? E ele já traz, inclusive, outras notícias relacionadas com essa informação que eu perguntei. Mas eu poderia perguntar qualquer outro assunto aqui, ele sempre vai fazer buscas nas ferramentas como Google, etc. E vai trazer a informação já meio que mastigada. E o legal dele é que ele também tem uma API que eu posso usar para poder fazer todo o processo automatizado. As outras duas ferramentas são o Gina.ai e o SERP API. O SERP API é uma API conectada com o Google Search, em que eu posso fazer buscas aqui e ele me traz os resultados de busca aqui. Então seria uma busca de conteúdo um pouco mais manual, né? Não seria diretamente usando IA, seria uma busca um pouco mais manual, mas ela é bastante prática também, dá para achar muitas coisas interessantes usando a busca direta do Google, e eu poderia usar ela em conjunto com o Gina.ai. Gina.ai é uma ferramenta muito massa, muito interessante, em que basicamente você joga uma URL qualquer para ele e ele traz o conteúdo mastigado ali, pronto para ser consumido em IA. Então, quando a gente chegar no momento de estudar melhor isso daqui, eu vou explicar para vocês como que funciona, mas é uma das ferramentas que eu pretendo usar também no projeto, tá? E aí a gente tem aqui, geração de texto. Eu vou usar o GPT-4o
Mini e o Cloud 3.5 provavelmente. Claro que se a gente for tendo novidades ao longo do tempo, eu vou já preparar de forma que eu consiga chavear esses modelos de IA de acordo com o que for viável, né? Mas vamos lá, por exemplo, assim, o GPT-4 que a gente usa, né? Tem o GPT 3,5, que vocês já devem estar acostumados, tem o GPT-4o, que era o novo modelo que, inclusive, começou a ser possível de ser usado gratuitamente aí, que você vai lá no site da OpenAI e consegue usar, só de logar você consegue usar ele. E a OpenAI lançou na semana passada, e eu já estou usando em vários projetos, inclusive dentro de algumas integrações de produtos, o GPT-4o Mini, que é uma versão um pouco menor do modelo, mas é extremamente eficiente, né? Quase tão eficiente quanto o GPT-4o, mas a um custo muito, muito, muito absurdamente mais baixo. Ele é uma fração do custo do GPT-3, né, do GPT-3,5. Ele é 60% mais barato que o GPT-3,5, que já era 10% do preço do GPT-4, né, via API. Ou seja, na prática, o GPT-4o Mini ele é cerca de 4% do preço do GPT-4. É 96% de desconto, é basicamente isso. Então, enfim, ele é um fortíssimo candidato para eu usar nessas automações, porque ele é absurdamente barato. E o Cloud 3.5, quando eu precisar de conteúdos mais longos, pode ser útil? Pode, mas eu acho que eu nem vou precisar, porque o GPT-4 já, com algumas estratégias ali de montagem, dá para gerar conteúdos bastante densos ali, né? Beleza, geração de imagens. A gente tem vários sabores de imagens de IA e a gente vai ter um vídeo só para poder estudar quais seriam as melhores ferramentas para poder gerar imagem, né? Mas fortes candidatos aqui estão o DALL-E, Midjourney, Leonardo, Runway. Eu só posso escolher, né, ferramentas em que eu consiga gerar as imagens via API. Por quê? Porque quem vai gerar a imagem não vai ser eu lá no site acessando e gerando, vai ser a automação. Então lá, aquela ferramenta N8N ou a Make, ela tem que conseguir fazer uma chamada de servidor, né, uma chamada de API, para poder gerar a imagem, obter o resultado e já preparar para poder postar, sem interação humana. Então, um dos filtros que eu acabo tendo aqui para ferramenta de geração de imagem e de vídeo, etc, e todo o resto aqui, é justamente que tudo isso tem que ter API, tá? Geração de vídeo, também, Leonardo é um forte candidato também, tá muito bacana, a gente vai entrar, né, no vídeo específico sobre a escolha dessa ferramenta, a gente vai entrar em mais detalhes, mas Leonardo é uma ferramenta muito bacana para transformar imagem em vídeo. Tem o Runway, que é muito, muito top também. Sintesia e o Sora. Por que eu coloquei o Sora aqui? Ele não tá pronto para a gente usar, mas talvez, né, até lá já liberem, né? Eu não sei qual que é a previsão disso por enquanto, mas tá ali, mesmo porque em algum momento no futuro, se demorar, mas, né, vamos dizer que no final do ano libere, talvez eu possa chavear uma dessas ferramentas e passar a usar o Sora, tá? Bom, as ferramentas, essas que eu citei, seriam essas aqui, ó. Midjourney, tá? Para geração de imagem, muito, muito bacana. O Leonardo, que inclusive se consegue usar gratuitamente, olha lá, ele gera alguns vídeos assim também, né? Então, umas animações, então e tem o Developer API, né, a API, e o Runway, que tem inclusive essa geração 3 aqui, que cria vídeos assim, muito, muito bacanas, ó, no nível do Sora praticamente, né? Então pode ser um forte candidato tanto para geração de imagem quanto de vídeo, são vídeos muito bacanas. Tem o Sintesia, né, que é o que eu citei também, ele é uma ferramenta de texto para vídeo, e tem o Sora aqui também. O Sora é o da OpenAI, o mesmo do ChatGPT, mas igual eu falei, ele ainda não está disponível para a gente usar, mas se liberar até lá, vai ser muito bacana, porque ele consegue gerar vídeos muito, muito interessantes e mais longos também, não são vídeos tão curtinhos, né? Bom, na parte de narração, geração de voz, pode ser que eu tenha vídeos ou algumas situações em que eu queira trabalhar essa questão de geração de voz ali, né, de alguma narração, alguma coisa assim. E aí eu já separei aqui o Eleven Labs, existem outras também, quando chegar nesse momento eu vou estudar um pouco mais isso daí, mas o que eu conheço aqui, que eu já usei bastante, é o Eleven Labs. Eu sei que a geração de áudio dele é fantástica, é muito boa, então tá aqui um forte candidato para ser usado nessa parte aqui do processo. Geração de trilha sonora, tem o Suno, tem outras também que eu vou ter que estudar melhor, ainda não entrei muito nessa questão de geração de música com IA, mas eu sei que o Suno é top.
e eu quero entender melhor sobre ele e outras ferramentas de geração de trilha sonora. Vão ser trilhas curtinhas, talvez, né? Não é uma necessidade tão importante para esse processo, mas tá aí mapeado para a gente poder estudar, né? E futuramente, questão do corte. Hoje, por exemplo, eu uso o Opus. O que o Opus faz? Eu jogo um vídeo do YouTube aqui e ele gera vários cortes, ó, tá vendo? Então aqui, isso aqui são vários cortes que eu usei, inclusive, no meu canal no YouTube, que eu usei no meu Instagram, mas eu tenho que pegar o arquivo, eu tenho que pegar, na verdade, o link do vídeo do YouTube, jogar aqui, selecionar, baixar, depois eu tenho que ir lá e programar, agendar a postagem. Então, quer dizer, é um processo, é uma coisa que consome tempo. Eu quero automatizar tudo isso, então, como o Opus não tem ainda API, que tem até 58 horas para geração aqui de conteúdo aqui, mas como ele não tem API, eu não acredito que eu vou conseguir usar ele, né, porque eu quero. Esse aqui eu sei que tem API, esse Clap aqui, ele tem API, tá? Aqui, ó, ele gera cortes também, coloca legenda, faz tudo que eu quero. Ele tem os endpoints de API, que consegue gerar clipe, cortar clipe, exportar o clipe, fazer tudo bonitinho aqui, ó. O problema é que ele é caro pra caramba. Ele é $29 mensal, então quer dizer, R$150 já estourou aquele nosso orçamento ali. Mesmo que eu coloque um orçamento de R$5 por post, se eu for gerar 22 posts por mês, eu tô falando de um orçamento total de, sei lá, R$100, vamos dizer, até R$150, pode até ser, mas aí só isso aqui já estourou o orçamento, então por isso que eu coloquei aqui, por enquanto, que eu não vou, né, vai ser futuramente, por enquanto eu não vou trabalhar com cortes, tá? Quais outras IAs pode ser que eu use? Uma que eu mapeei aqui foi o Hugging Face, né? Hugging Face, para quem não conhece, a gente vai ter o momento adequado também de explorar isso daqui. É basicamente um marketplace aqui praticamente de inteligências artificiais que tem vários tipos de potenciais e possibilidades diferentes. Você consegue pegar IAs que são treinadas para geração de imagem, ou para geração de vídeo, ou para geração de texto, ou para melhoria de alguma imagem, ou para upscaling. Ou seja, tem N IAs que fazem N coisas diferentes aqui. Você vê que são 9.227 páginas de modelos de IA que fazem coisas específicas, né? E uma coisa legal também do Hugging Face é que você consegue rodar essas IAs aqui dentro, ou seja, muitas delas inclusive são open source, eu poderia até baixar elas e rodar no meu próprio computador, mas eu quero rodar isso online como um serviço para que a automação possa rodar isso tudo como serviço. Então eu tenho um processo aqui em que eu consigo integrar na API deles e rodar e fazer o processamento dessas IAs dentro da estrutura deles, né? E os custos costumam ser bastante interessantes, bastante reduzidos aí para coisas específicas, então ele está mapeado aqui para caso a gente precise, né, a gente use algum dos modelos que tem aqui dentro para alguma coisa específica. E para gestão do conteúdo, ou seja, tudo isso tem que estar organizado num planejador de conteúdo, e aí eu posso usar ou uma planilha do Google Sheets, que seria talvez mais prático, mais simples, né? Ou se eu quiser uma coisa um pouquinho mais elaborada, eu posso usar essa ferramenta aqui, que também tem gratuita, tá? Que é o NoCodeDB, NoCodeDB, né? Que é tipo um banco de dados no-code. Ele é um sistema de banco de dados muito parecido com a planilha, só que com superpoderes, vamos dizer assim, né? Então, dependendo de como a gente for estruturar isso, pode ser que eu use essa ferramenta aqui para poder armazenar, né, a gestão do conteúdo, tá? Então, de ferramentas, seria basicamente isso daqui. O planejamento do conteúdo, né? Como que eu imagino que eu vá montar a automação do planejamento de conteúdo? Eu preciso montar uma lógica em que ele vai lá no meu YouTube, pegar a última transcrição do vídeo que eu postei, ele vai coletar as últimas notícias ali de IA, de automação, de empreendedorismo digital, e aí com base nessas informações ele vai gerar o conteúdo, vai montar, vai organizar todo o conteúdo daquela semana, né, de todos os canais que eu quero, e ele vai armazenar esse conteúdo pré-postagem, né, em algum lugar, que aí é por isso talvez o NoCodeDB ou talvez a planilha também ali, dependendo de como for ficar isso daí. Tem que armazenar isso em algum lugar e já ter o agendamento da postagem. Então, eu vou ter basicamente uma automação que vai fazer uma análise, uma pesquisa, vai gerar o conteúdo e vai planejar a postagem desse conteúdo. E aí depois vai ter uma outra estágio da automação que vai de fato executar a postagem. E ele vai fazer basicamente o seguinte, ele vai usar a API de cada plataforma, de cada rede social,
para preparar e postar o conteúdo ali. Então, ele vai usar a API do Instagram para postar, fazer um post ou fazer um Reels, ele vai usar a API do X, né, do Twitter, para fazer uma postagem, ou do LinkedIn, e assim sucessivamente. Cada rede social tem a sua própria API e a gente vai integrar todas elas aí no final das contas, tá? Bom, eu preparei também aqui um exemplo de calendário de postagem, né? Não significa que vai ser assim, mas é só para ter uma base de ideia, né? Então eu teria aqui, ó, 6 redes sociais com conteúdo sendo gerado praticamente todos os dias, só no domingo aqui que eu não tenho conteúdo sendo gerado, né? Então, isso serve de base para iniciar o projeto. Então, ou seja, esse é o primeiro vídeo dessa saga, né? E eu quero que vocês acompanhem de perto tanto os pontos em que eu for bem sucedido, quanto os pontos também que eu me atrapalhar, ou que eu não consegui executar do jeito que eu gostaria, até pra gente entender juntos aí o grau de dificuldade, de complexidade que eu consigo trazer para cada uma dessas partes, e que vocês possam aproveitar isso de alguma forma pro dia a dia de vocês, pro negócio de vocês, para talvez vender isso como algum tipo de serviço para algum cliente de vocês, né? Então eu quero que seja útil para vocês também. É uma saga, então é um projeto de prazo um pouco mais longo. Eu vou ter vários vídeos aqui que vão pegar partes e momentos ali diferentes, e aí a ideia é justamente ir compartilhando isso com vocês ao longo desse tempo, até a gente chegar ali em estágios, né, que a gente já tenha um grau de automação em todas essas redes sociais aí, e que eu consiga, de fato, gerar um resultado diretamente interessante para mim, mas ao mesmo tempo eu consiga gerar um resultado para você. Então, ó, gostou da ideia dessa saga? Para você acompanhar, para você não perder nenhum episódio, vamos dizer assim, dessa saga, lembra, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho de notificações para você receber, né, todas as informações de quando eu postar novos conteúdos aqui. E, claro, deixa o seu like, faz um comentário aí para eu saber também que você tá gostando dessa ideia. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana a gente tá junto aí nessa jornada, nesse desafio aí de automação das minhas redes sociais. Bom, então eu vou deixar um outro vídeo aqui para você, para a gente poder continuar conversando sobre automação, empreendedorismo digital e, claro, inteligência artificial. Eu te vejo lá.